variadas que eu uso a linguagem. Então, eu estou usando a linguagem de uma forma variada. Ou seja, existem vários fatores que, de certa forma, influenciam o meu jeito de falar. Então, basicamente, a variação linguística é uma mistura do que a Lu falou com o que a Nerina falou. Variação linguística é um princípio da língua. Nós estamos falando da língua portuguesa, então, no caso de português, que prevê que a língua varia, ou seja, que a língua muda, que ela é variada, que existem formas de utilizá-la. Isso pode variar de acordo com a região, a faixa etária, o gênero, a escolaridade. Olha a quantidade de coisas que influenciam na fala da gente. Imaginem só, vocês acham que o jeito que sei lá, os filhos de vocês falam é o mesmo jeito que vocês falam? É o mesmo jeito. Não. Eu também já tenho a convicção de que quando o Bentinho começar a falar, ele vai falar diferente de mim. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Professora, está dando um eco na voz da senhora. Amores, vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Agora sim. Agora sim, eu acho que o microfone de alguém estava ligado. Eu vou pedir, por favor, para vocês manterem o microfone desligado. E aí, quando vocês tiverem uma dúvida, aí vocês podem ligar. Tá bom? Mas deixa eu tentar concluir. Essa matéria está naquela PDF que a senhora mandou? Não, você está falando do outro PDF, né, que eu mandei. O outro PDF foi sobre elementos da comunicação e funções da linguagem, não foi isso, gente? Não, minto. Foi de figuras de linguagem. Isso, figuras de linguagem. Obrigada. Isso aí agora é outra coisa, tá bom, Maria? Obrigada. O tema da aula de hoje, anotem aí no caderninho de vocês, é variação linguística. O tema da aula de hoje é variação linguística. Então, vamos fazer o seguinte. Professora, a senhora vai mandar algum resumo depois? Vou sim, com certeza. Tá bom, obrigada. Vou pedir só uma paciência para vocês, porque eu tentei abrir o arquivo aqui e apareceu que ele está corrompido. Por isso que eu ainda não mandei. Mas quando terminar aqui a aula, eu vou dar um jeito de recuperar e mando, tá bom? Mando para a Jaque, aí a Jaque compartilha no grupo. Obrigada. Nada, eu que agradeço, imagina. Eu adoro ver vocês assim, comprometidos. Vamos lá, uma boa parte da galera entrou aqui. Quando eu comecei a explicar, tinha 20 e pouco. Já tem 33. Então, assim, eu vou fazer mais uma vez um resuminho sobre o que eu acabei de explicar. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar de variação linguística, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é a língua varia, ou seja, a língua muda. É a primeira coisa que você tem que colocar. A língua não é algo estático. Ela, a partir do momento que a gente vai usando, ela vai mudando, tá? E aí eu preciso que vocês lembrem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Sim. Preciso que vocês lembrem do conceito de língua e de linguagem. A língua é o idioma, ou seja, é a organização. A língua é um negocinho mais chatinho, porque ele é cheio de regras, né? Então, a língua é um negócio mais estático. Mas a linguagem é algo que muda. Então, de cara, eu já sei que a variação linguística está dando conta da língua sendo usada. Ou seja, toda vez que eu falo de variação linguística, eu estou falando da linguagem. Lembram? A língua é um negócio estático. São as regras, é a organização, é o idioma. A linguagem é como o falante usa a língua, ou seja, é a língua na prática. A gente só conhece a língua porque tem a linguagem. Entende? Toda vez que a gente está usando a língua, na verdade, a gente está usando a linguagem. Porque a língua ela fica lá, estática. A organização fica aqui, ó, no nosso cérebro. Oi, William, boa noite, tudo bem? Oi, querida, eu estava quietinha aqui,
que agora nós temos Ah, mas eu vi o chat. Eu vi o chat. Jaqueline. Impossível passar despercebido. Nossa Jaqueline aí pilotando aí. Tudo bem, Jaqueline? Pois Linda. é, pois é. Deixa eu falar, Gabi. Você volta dia 14, né, para eles, né? Volto. Já avisa já. Boa noite, galera. Boa noite, Jaqueline, Boa Marília. noite. Boa noite, Will. professor William. Galera boa. Ana Clara, Boa noite, Rosana, professor. Célia, Cláudia, Boa Edneude. noite, Jaqueline, professor. sabia que a Edneude está assistindo aula da Suíça? Edileuza. Essa Edileuza aí é a avó do Lucas. Janete, Jaqueline Maia, Meia, Leandro, Luciana, Luiz Alberto Campeão, Maria de Lula, Maria do Amparo, Maria Rezende, Fala, meu amigo. Maria Cláudia, Menina, Otília, Pâmela, Patrícia, Pedro, olha que legal, Priscila, Rafaela Souza é Carol, ou era? Rafaela Rangel, Rosiane Silva, Simone Soares, Tatiana Siqueira, Thaísa, Valéria. Pessoal, é isso aí. Vamos estudar. Eu, provavelmente, essa semana vou ter um encontro aí, uma conversa com a Jaqueline. Gabi, ia ter reunião de professor, mas tinha pouco quórum. Você, a Jaqueline e o Ricardo Luiz estão em aula. Aí a gente acabou, tinha pouco quórum, a gente adiou, tá bom? Tá bom, Depois a depois gente me fala o organiza. dia para a gente poder participar, por gentileza. Tá bom? Fica com Deus aí. Boa aula, galera. Um abraço. Obrigada. Valeu, professor. Um abraço. Boa noite. Tamo junto. Priscila, meu bem, eu tô vendo aqui que você tá falando que tá com Covid. Nossa, eu sinto muito, espero que Melhoras. você não esteja se sentindo tão mal. Melhoras, tá? Vai deixando a gente chapada, só melhora, por favor. A gente sempre fica preocupado, né? Mas se Deus quiser, você vai ter uma boa recuperação. Deixa a gente chapar, tá bom? Vai Sinta-se vencer o abraçada. Covid como eu venci. Isso, Maria. Você tem um discurso lindo. Isso aí, Maria. Vamos rezar também, para quem é de credo aí, seja qual for, rezar pela nossa companheira, né? Vai ficar bem logo, logo, Priscila. Você precisa descansar, tá bom? Vai dar tudo certo, meu amor. Vamos lá. Eu tô aqui escrevendo no chat algumas palavrinhas não. Algumas expressões que eu já estou falando com vocês acerca de variação linguística, para se vocês quiserem ir copiando no caderno. Mas calma aí que eu ainda vou soltar, tá bom? Vou soltar tudo bonitinho, organizadinho, tá? Pessoal, só para lembrar que a gente está computando aqui a frequência, então é muito importante que vocês coloquem o nome no chat. Prontinho. Olhem o que eu acabei de escrever no chat. Não se preocupem que eu copio e colo quantas vezes forem necessárias, tá? Estou colocando aí dois conceitos que a gente já conversou aqui sobre variação linguística. Oi, William. Tudo bem? Quem está falando? Eu, Gabi. O que foi, meu bem? Está errado, desculpa. Acho que você entrou na... Vou sair.
Tá bom. Eu vou ver se eu compartilho, que aí fica melhor para vocês copiarem, gente, que aí vocês não perdem no... Eu até tenho já esse arquivinho, tá? Mas eu tô colocando aqui para a gente não perder tempo. Tem gente que gosta de já ir ajustando no caderno enquanto a gente falando. Prontinho, vou compartilhar com vocês. Vamos ver se vocês conseguem apresentar agora. Vocês me falam se vocês estão visualizando. Só um minutinho. Acho que foi. Vocês conseguem ver? Deixa eu botar maior. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Ótimo. Então, continuemos. Oxe. Foi. Ah, é porque não está reconhecendo isso como aspas. Ai, Jesus. Gente, o que será que está acontecendo? Foi. Vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês é que a língua varia, a língua muda. Isso eu falei para vocês. E depois eu fiz um conceito mais elaborado, que é a língua na prática, isto é, a linguagem, sofrerá algumas influências, sendo elas idade, gênero, grau de escolaridade, região e etc. Então, ou seja, para a gente entender a variação linguística, a gente tem que entender que um princípio muito importante da língua portuguesa, uma característica muito importante da língua portuguesa é justamente o fato dela variar. É isso que torna a nossa língua tão rica. É isso que faz com que a linguagem seja um fenômeno linguístico, né? Ou seja, se é língua, varia. Pronto, e acabou. Por que varia? Porque vai depender do falante, vai depender do lugar onde ele mora, vai depender do grau de instrução dele, vai depender do gênero, se ele é homem, se ele é mulher, vai depender, deixa eu ver, da idade. Lembra que eu perguntei para vocês agora há pouco? Se vocês acham que o jeito que vocês falam é o mesmo jeito que seus filhos falam? E aí eu sei também que muitos aqui são avós. Vocês acham que o jeito que vocês falam é igual ao jeito que os seus netos falam? Também não. Isso daí vai mudando com o tempo. Oi, Marília. Falar, meu bem. Não, eu estou falando, eu tenho uma neta também, ela fala bem diferente. Bem diferente. E isso quer dizer que vocês falam línguas diferentes? Não. Não, vocês falam a mesma língua, o que muda é a linguagem. A linguagem que é diferente. Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. A linguagem é a maneira da gente se expressar. Isso. Mas, por escrito, a gente vê muita coisa assim, VC, PQ. E como é que vai ficando isso aí? Até onde a gente vai parar com isso? Porque na minha época era você, era porque... Tinha que escrever mesmo a palavra completa, né? Isso. Vamos lá, boa sua pergunta, Nerina. Daqui a um tempo a gente vai falar em códigos. Ah, daqui a pouco... Não, eu costumo dizer que daqui a pouco a gente não vai nem falar. A gente vai só gesticular. Tipo assim, ó. A expressão vamos embora, que é considerada norma culta em língua portuguesa, um dia ela foi vamos em boa hora. Um dia. Então, antes de ser embora, era em boa hora. Um dia foi em boa hora. Então, olha, a gente passou do vamos em boa hora para o vamos embora. Depois do pro vambora, vambora, bora, bó. Lá no Ceará a gente fala bó, tipo assim, tipo vamos. A gente fala bó, só bó, B-O.
Aí eu sei que daqui a pouco a gente nem fala mais, a gente só mexe os olhos, assim, ó. Só daqui a pouco vai ser Tô indo. Tipo, a gente nem fala mais, você só mexendo os olhos, assim, ó. Pronto. É assim, fui. É. Mas, brincadeiras à parte, a dúvida da Nerina é muito pertinente. Vamos lá. A primeira diferenciação que a gente tem em língua portuguesa quanto ao uso da língua se dá justamente no padrão oral e no padrão escrito. Digamos que essa é a primeira divisão da linguagem em língua portuguesa. Existe a linguagem oral e a linguagem escrita. A linguagem oral, por si só, tem como característica essa flexibilidade. Ou seja, dependendo do contexto que eu vou usar a língua oralmente, eu posso ser mais flexível ou menos flexível. Exemplo, você vai prestar um esclarecimento numa delegacia. Não é de bom tom você usar muitas gírias. Não é de bom tom você usar muitas abreviações, porque você está prestando um esclarecimento. Ainda que oralmente, aquilo dali vai servir como uma declaração, né? Assim, à luz da lei, enfim, pode ser submetido a um juiz, ler aquilo, a uma autoridade. Então, mesmo que você use a oralidade, mesmo que a oralidade seja flexível, a situação exige que a gente pense um pouco mais, reflita um pouco mais sobre a língua. Não use certos tipos de expressões. Em outros momentos, tipo, conversando com a amiga sobre o neto que fez isso, fez aquilo, a gente pode ser super mais flexível, né? Assim, tipo, falar tipo, que eu acabei de usar, né? Usar algumas contrações na língua portuguesa, tipo pra, a gente usa né, entendeu? Assim, essas expressões que só aparecem na oralidade de forma mais descompromissada. Isso não quer dizer que você é uma péssima pessoa, que você não sabe língua portuguesa. Tá? A gente precisa tirar esse preconceito linguístico aí, tá? Cada situação de comunicação exige algo da gente enquanto falante. Deu para entender essa parte da língua oral, que ela vai se adequar à circunstância? Sim. Deu? Pronto. Sim. E vocês entenderam também que a oralidade, de todos os tipos de linguagem, é a mais flexível? Porque exige menos reflexão da língua? Sim. Isso vocês conseguiram entender ou não? Se não entender, fala. Vamos lá, continuando. E a gente tem o padrão escrito. Foi o que a Nerina falou. Hoje a pessoa escreve PQ, VC. Então, o que acontece? O padrão escrito, por ordem, ele é mais reflexivo. Não é à toa que quando a gente vai escrever, a gente tem mais dificuldade. Mesmo que a gente saiba as palavras que a gente vai escrever, a gente fica mais inseguro. Porque o padrão escrito da língua realmente exige mais reflexão. Toda vez que você vai escrever, reparem, aquilo tem um valor documental. Mesmo que seja numa rede social. Alguém vai ver, alguém pode tirar um print e jogar em outro lugar. Né? Isso é muito louco. Quando a gente escreve, parece que aquilo tem mais rigor. E realmente tem. Tem mais rigor formal. Não é à toa que falam assim, palavras o vento leva. Não é? Então, a escrita é um negócio que fica. Né? Então, ou seja, por isso que na escrita a gente tem que refletir mais sobre a língua mesmo. Só que falando especificamente do que a Nerina trouxe. Gabi, é correto a pessoa escrever VC, PQ, N com um tio em cima? Isso é correto? Vai depender da circunstância. Se você está escrevendo para sua amiga, para sua vizinha, se você está escrevendo para sua neta, para seu filho, não tem problema nenhum você escrever dessa forma, porque vai acompanhar mais ou menos a mesma ideia da oralidade, ou seja, se é com alguém mais informal, se é uma relação mais informal, não tem problema, desde que a pessoa esteja entendendo o que você está escrevendo. Por que eu estou frisando isso? Porque eu já recebi várias mensagens e olha que eu não costumo corrigir, não, porque para mim, se eu entender
a mensagem, tá tudo certo, meu povo. Eu sou desse jeito. A não ser que seja na prova, né? Que aí na prova, ó, eu sapeco. Mas se for no dia a dia, vocês me procurarem, não me importa se vocês escrevem faltando acento. Eu não me importo se for no dia a dia. Ô, Gabi, me ajuda. Eu não sei como escrever tal coisa. Aí vamos supor, você não escreveu a palavra escrever. Você escreveu escrever, só até o V, sei lá. Eu não vou te sacanear por conta disso, não existe isso. Eu entendi o que você quis dizer. Às vezes foi um erro de digitação, às vezes foi pressa mesmo, ou às vezes foi intencional. Mas naquela situação ali, o que importa é que eu entenda a mensagem que você está mandando. Entende? Isso é o que é importante. Numa prova, aí é outra situação. Por isso que eu estou falando. A gente tem que se preocupar com a adequação. O que é adequado naquele contexto, o que não é adequado. Exemplo, é adequado você xingar numa redação? Não, não é adequado. Mesmo que você tenha muita vontade de xingar, não é adequado. Então, do mesmo jeito, você não vai escrever de qualquer jeito numa redação. Só que falando sobre essas abreviações, você pode usar em redes sociais, sem nenhum problema, em conversas informais, sem nenhum problema. Mas se você estiver falando, sei lá, com seu patrão, com a sua patroa, com o seu sócio, né? Sei lá, às vezes está falando com a escola, né, do seu filho, é de bom tom que você evite essas abreviações, tá? Mais uma vez, qual é a primeira dinâmica da língua portuguesa? Que a comunicação seja compreendida. Vocês lembram da teoria da comunicação? Que a gente estudou lá atrás. Emissor, receptor, lembra que a mensagem tem que ser entendida? Pronto, é isso. Só que esse é o primeiro princípio. Depois você vai ver a situação. É de bom tom eu chegar para a diretora da escola do meu neto e dizer assim, qual é? Por que você fez isso com o meu neto? Por que você suspendeu meu neto? Isso não é de bom tom. Ela vai entender? Ela vai entender. Mas você está trazendo uma discussão que é profissional para um nível muito pessoal. Então, é muito melhor você manter o rigor da situação comunicativa e perguntar, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Gostaria de saber por que motivos, ou qual foi o motivo de você ter suspendido o meu neto. Entende? Olha como é diferente. Você passa muito mais sobriedade, né? Gabi, então só posso me expressar assim? Não, gente, mais uma vez, vai depender da situação de comunicação. A primeira coisa que vocês precisam certificar é, estou sendo entendida? Estou sendo compreendido? Checou isso? Você vai olhar, a situação comunicativa libera que eu use determinado tipo de linguagem, né? Formal ou informal, aí você escolhe, dependendo da circunstância de comunicação, tá? Então, essas abreviações, Nerina, não são problemáticas para a língua portuguesa, a menos que, prejudique a comunicação, ou 2, seja utilizada fora do contexto adequado, né? Então, sim, a gente pode, mas depende. Tipo isso, não tem problema, porém depende. A minha preocupação é que esses jovens de hoje em dia vão acabar esquecendo como que se escreve a palavra correta. Isso é um fato. Nerina, se você reparar... tudo para falar e para escrever. Essa geração atual, isso eu tenho observado. Eu não tenho estudos científicos suficientes para afirmar isso para vocês, mas do que eu tenho observado, é uma geração muitíssimo pautada, em usar redes sociais para se comunicar nos mais variados aspectos, inclusive profissionais, né? Então, eles não têm muita reflexão quanto à língua escrita nesses meios. E 2, uma geração muito pautada na oralidade. Então, assim, essa geração, diferentemente da minha e da de vocês, não vê tanta necessidade em se comunicar por escrito. Não é à toa que se você perguntar para essas crianças como é que se envia um e-mail, elas sabem como envia, mas não sabem que você tem que dizer oi, tem que fazer uma saudação, oi, bom dia, oi, tudo bem, e que escreve, exemplo, eu recebo redação o tempo todo. Sabe por que eles mandam a redação? Só a redação, só o arquivo, pum. Aí eu que lute para descobrir de quem é aquela redação, qual é o tema,
para vocês verem como é que é. Eles não sabem utilizar a ferramenta e-mail, porque eles não estão acostumados a escrever. Gabi, eu falo porque eu tenho um filho que ele é militar, ele é sargento mesmo, só que ele é subordinado. Eu falo para ele, como é que você fala com o seu superior? Você usa o mesmo tipo de vocabulário que você usa em casa? Quando você vai fazer uma prova para você passar de um grau para o outro, como é que você usa esses termos? Você vê você escrevendo no celular, no computador. Ele fala, não, mãe, aí a gente tem que parar e pensar. Eu falei, toma mais tempo, né? Mas é isso. Essa geração... a palavra certa, porque o português é complicado, você tem que saber escrever certinho. Muitíssimo. Aí eu fico preocupada, ele tem 28 anos, agora imagine esse jovem que já 12, 13 anos, vem cheio de vocabulários e mentiras, isso mesmo. O que obrigada, Ana Clara, obrigada. Fiquei um pouquinho mais loira. Obrigada, para ver se disfarça os brancos. Eu não deixei nem eles nascerem. Já botei logo o louro, porque se ele nascer, já disfarça de cara. Mas brincadeiras à parte, voltando aqui um pouquinho para a matéria, o que acontece? É natural, completamente natural, que vocês se sintam incomodados com uma série de gírias. Mas, assim, a geração de vocês também teve. Talvez não tanto quanto essa está tendo, mas também teve. Eu lembro que, assim, meu pai, para vocês verem como é uma coisa, meu pai é extremamente rígido, sempre foi com linguagem, com tudo isso. Meu pai achava horroroso quem falava galera. Porque para ele, quem falava galera era vagabunda, era esse povo no meio da rua, não sei o quê. Para o meu pai, galera era uma gíria. Olha que louco isso. E aí, toda vez que eu falava galera, sei lá, a galera lá da sala, né, alguma coisa assim, meu pai me repreendia fortemente. E para você ver como é que é. Na época dele, deveria existir um termo para a galera. Sei lá, minha turma, minha tribo, minha trupe. Sei lá, eu estou sugerindo um monte. Mas deveria existir, só que ele estava resistente ao meu jeito de chamar o meu grupo. Né? Por quê? Porque realmente a língua foi mudando, foi criando novas palavras e tal. Então, realmente causa um estranhamento na gente. Né? Hoje eu vejo a galera falando meu bonde. E, tipo assim, eu fico... Não faz sentido para mim, meu bonde, mas eu entendo o que eles estão falando. A tropa, sei lá, enfim, eu vejo eles usando esses termos aqui, né? Só que deixa eu voltar aqui para vocês verem como a linguagem é uma coisa interessante, né? Para o meu pai, então, galera, era gíria. E isso, meu pai tinha seus 30 e poucos anos, sei lá, quando eu estava na pré-adolescência. Aí, de repente, um dia já eu ver... Meu pai falou, na galera lá do racha, racha é pelada. Racha é pelada, que vocês chamam de pelada aqui no Rio. Lá no Ceará a gente chama de racha. Aí ele falou assim, não, a galera lá do racha... Eu olhei pra cara dele e falei, galera, né, coisa de vagabundo. Que eu lembrei de como ele dizia que era coisa de vagabundo. Só que o que acontece? Hoje, quase todo mundo fala galera, independente... da idade, né? Por quê? Porque foi uma palavra que foi ganhando espaço na sociedade. Pode até ter começado com um pequeno grupo falando, mas aí foi sendo legitimado, e aí, ó, geral hoje fala, galera. Eu achei isso muito interessante, porque, assim, meu pai talvez não se deu conta de que ele passou a usar uma coisa que ele recriminava. E não se trata só de ser uma questão, nossa, o pai da Gabi é hipócrita. Nem é isso, é porque a linguagem é assim mesmo, ela cola na gente. Quando a gente vai ver, a gente está usando. E a gente já virou uma coisa normal, né? Isso, porque vai naturalizando, entendeu? Vai naturalizando isso. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todas as gírias, com todas as palavras, ou que a gente não tenha controle total sobre o que a gente fala. Não, não é isso. Mas que alguns termos surgem, realmente, eles surgem, é um novo. Só que ele vai ganhando a adesão de toda uma população, e quando vai ver, a gente está falando isso. É muito louco. É igual palavrão. Você chegar no meio de uma turma jovem, uma frase, 3 palavras são palavrão. É muito feio, isso é horrível. Eu fico chocada. Eu tenho muito... Então, eu nem sou essa pessoa pudica,
de ser purinho, nada disso não. Mas, assim, é muito louco. Quando eu vim morar aqui, eu estranhava muito o jeito que os cariocas como um todo falavam, mas essa é a minha percepção, tá? Lógico que eu entendo que carioca não é uma única pessoa, que as pessoas falam diferente, é porque a gente vai trazer essa discussão para a aula de hoje. Mas era muito louco como eu, enquanto uma pessoa de outro estado, quando eu vinha para cá, conseguia perceber muito como vocês falavam, porra. Isso aqui é porra. E você vê adolescentes falando isso. E eu ficava, Deus, isso nunca aconteceria numa sala de aula lá no Ceará. Porque, assim, porra, pra gente, é um palavrão igual, sei lá, com perdão da palavra que não gosta, mas sei lá, é equivalente a um puta que pariu. Sabe? É assim, é igual. Porra, lá no Ceará, é um palavrão igual, puta que pariu, igual vai pra casa do Carvalho, é igual, igualzinho, sabe? E eu ficava assustada, porque eu não sabia como proceder. Como é que, tipo, um adolescente de 16, 17 anos falava porra igual uma vírgula? Não, porra. E eu ficava, gente, não é possível. Só que, assim, isso é uma característica da linguagem daqui. Vocês podem ter a opinião de vocês, se isso é certo, se isso é errado, enfim. A gente não está falando disso. A gente está falando que, tipo, é um fato. Os adolescentes daqui falam dessa forma, as pessoas daqui falam dessa forma. E que o porra, aqui, parece que perdeu a conotação de palavrão. Então, assim, eu, como educadora, eu tive que me deparar com isso. E saber lidar com isso numa sala de aula. Claro que eu comento com os meus alunos sobre a questão de como deve ser a linguagem dentro de uma sala de aula, né, que a gente não deve usar certos termos, né, de que a gente não pode confundir as situações, né, e que eu não estou recriminando a forma como eles falam, mas que existem momentos e momentos para você usar determinadas palavras, né, mas isso é muito louco. A geração de hoje é um fato. Eles falam assim. Mas tem professor dentro de sala de aula que ele fala também. Entendeu? Sim, é isso que eu estou falando. É uma realidade que a gente... A falar. Não entendi, Nerina. Tem professor que ele acaba falando, na sala de aula também, um palavrão desse aí que você falou. Uhum. Mas acaba dando liberdade ao aluno para se comunicar assim também. Isso acontece também. Mas acredite, não é porque eu sou professora, não. Do que eu tenho visto, eu acredito que os professores falam em muito menor proporção do que o que eles usam na atualidade. Mas eu entendi o que você quis dizer. Quando a autoridade da sala utiliza esses palavreados, acaba legitimando, né, que os alunos também se comuniquem dessa forma. Sim, eu entendi perfeitamente o que você falou. Mas é o que eu estou falando, a linguagem foi mudando. A gente estranha, mas é o jeito que eles falam. Eles falam, tipo, sem gravidade. Você tá entendendo? Eles não estão percebendo. Eu vou usar o exemplo do porra, porque o porra é tipo... É como eu tô falando, é vírgula. Eu percebo claramente como para eles não é um palavrão. Diferente do ponte que caiu. Isso aí eu percebo que eles têm a noção de que é um palavrão. O porra, para eles não é. Tipo, porra, não sei o quê. É tipo uma vírgula mesmo. E eles não percebem. Eu vejo que não tem maldade. Embora eu sinalize que não é adequado para essa sala de aula. Condução hoje, no final, na saída da escola, você fica horrorizado, porque a gente estranha. São muitos palavrões, palavras até que nós não falaríamos em público. Sim, mas também é uma criação completamente diferente. E eu nem coloco a culpa nos pais, não, tá? Do que eu tenho observado, colocar na culpa na conta dos pais, como se eles fossem os únicos responsáveis por esse tipo, né, de conduta, é muito injusto, porque essa juventude é muito formada pela internet. Então, às vezes, os pais podem controlar o máximo possível, mas eles consomem na internet e eles querem a validação do grupo. Então, eles vão fazer aquilo que o grupo vai validar. É verdade. Eu tenho uma filha de 12 anos, que se depender dela, ela fica na internet o dia inteiro. É muito difícil. Que eu entenda o que ela está vendo lá. Eu falo, minha filha, eu tenho mal o que fazer. Mas o que é verdade. O que a gente pode fazer, assim, como pais, é orientar nossos filhos para saber separar joio de trigo. Mas essa noção de que a gente controla tudo, gente, já não existia antes. Agora, então,
Por isso que é muito melhor a gente estabelecer uma relação de confiança do que qualquer outra coisa, né? Porque não consegue. É muito difícil impor o limite para essa juventude. O adolescente virtual, né, esse que vive na internet, se ele não acompanhar a turma, ele é cancelado. É verdade. Exatamente isso. Porque ela participa de dança, teatro na igreja, então ela tem que ter essa atualização da internet, senão são excluídos. Hoje realmente parece que não existe, né? Vida fora da internet para os adolescentes. Ai, docinho, meus amores. Vamos lá, mas voltando aqui só para a questão linguística, para a gente não ir para essa questão mais filosófica, de criação, porque são gerações bem diferentes, né? São desafios, são sempre desafios. Mas voltando para a questão linguística, por que eu trouxe essa discussão? Porque é a maneira que fica mais aparente da gente ver a linguagem mudando, porque é o exemplo que a gente tem dentro da nossa própria casa. A gente não precisa sair de casa para ver esse exemplo, né? Que eu falo diferente do meu pai, meu filho vai falar diferente de mim, e todos nós vamos falar diferente um do outro. Por quê? Porque, a gente sofre fatores de influência diferentes. Vamos lá. Vamos falar do primeiro fator de influência. Eu vou digitar ali, tá? Ok. Vocês vão acompanhando. Ups. Só um minutinho que eu vou botar aqui no centralizado. Fica mais fácil para vocês se organizarem o que é o quê. São 4 fatores de influência. Fator estilístico. É o jeito próprio do falante se comunicar. Ou seja, sabe as pessoas que imitam as outras? Repara só como a primeira coisa que elas pegam é o jeito que a pessoa se comunica. Tipo, o Faustão, ô louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo. Se vira nos 30. Isso tudo vem do Faustão. Né? Ou loucura, loucura. Sei lá, Luciano Huck. Ou... Deixa eu ver. Que outro? Vamos lembrar aí, gente. Lembrem personalidades que vocês conhecem por um jargão que a pessoa tem. Silvio Santos, quem quer dinheiro... Quem quer dinheiro, Silvio Santos? Cada mergulho é um flash. Aquela personagem do Clone, né? O Clone. O Clone? Acho que é. Dona Jura. Eu acho que é. Não, o Cada Mergulho é um Flash era a mãe da menina, não era não? Que queria que ela fosse famosa? É. Menino ou menina? Olha, tá vendo, Leandro? Isso aí. Quando fala assim, coitado. Não é muito louco isso? O jeito que cada um de nós tem de falar é único. Olha, o Brasil está lascado. Oi, Paula. O Brasil está lascado. O Brasil está lascado. O dia do vigor. Tá vendo? Então, ou seja, são várias expressões que a gente citou aqui, a gente lembrou imediatamente de quem fala assim, né? E não se trata só de ter virado moda o que a pessoa falou, porque a pessoa provavelmente já se expressava assim, né? Eu lembro que eu não percebi um jeito que eu falava até os alunos me imitarem. Eu passei um exercício um trabalho de literatura que eles tinham que abordar uma obra literária da escolha deles. E eles podiam fazer isso da forma mais criativa possível. Aí um deles me imitou. Como é que eu daria aula daquele livro? Gente, foi tão engraçado. Porque do nada o aluno falou assim, valha meu Deus, esqueci a palavra. Gente,
Na hora que o aluno falou isso, eu falei, não é possível. Na hora que falou, virou uma chave em mim de quantas vezes eu falo isso. E eu nunca tinha percebido. Então, assim, olha que louco. É o jeito que eu uso para me expressar. É o meu jeito. É meu estilo de falar. Então, mesmo que a gente aqui, ó, nós aqui, nós 47. 47 de nozes que estamos aqui. Se a gente fosse isolado do mundo, nós aqui, os 47. 46 agora que a Patrícia caiu. Se uma pessoa fosse ensinar a língua portuguesa para a gente, e a gente só tivesse contato com essa pessoa, e só com esse jeito de falar a língua portuguesa, ainda assim, cada um de nós falaria de uma forma diferente. Por quê? Porque a escolha de cada palavra, o jeito de pronunciar cada palavra, de organizar a frase, é sempre único do falante, é uma relação falante-língua. Então, mesmo que a gente fosse alfabetizado tudo igual, pela mesma pessoa, não tivesse contato com o mundo exterior, ainda assim, cada um de nós teria um jeito específico de falar. Isso é bem interessante, né? Então, esse é o fator estilístico que influencia a nossa língua. Ou seja, o jeito que o falante utiliza a própria língua. As escolhas linguísticas que ele faz para se comunicar. Ó, já vi aqui alguns, ó. O pau vai torar, sim. E o salário, ó, é o professor Raimundo. Eu não cheguei a assistir o professor Raimundo efetivamente, mas eu assisti os remakes, né? Quando fizeram depois. Tô pagando, isso aí. Ai, Ana, você falou uma coisa muito legal. Sabe o que é isso daí que a gente fala? Língua por contato. A língua é um negócio que você aprende pelo contato. Ó, algum de vocês aqui tem noção de inglês? Não? Muito pouco. Um pouco também. Pouco. Eu fiz um curso Alguém básico. aqui tem noção de francês? Ninguém tem noção de francês? Francês só no filme mesmo. Bonjour. Olha lá. Então, vamos supor, então aqui, nenhum de nós temos noção de francês. Se alguém pegasse um jato, botasse tudo de dentro e jogasse lá na França, pode ter noção, pode ter certeza de que a gente ia aprender a falar francês, mesmo sem ninguém ensinar para a gente. Porque a língua é uma coisa que se aprende por contato. Entende? Então, por isso que a gente pode pegar o sotaque do outro só conversando. Porque aquilo vai parecer evidente, vai ficar gostoso no ouvido da gente. E quando a gente for falar, o nosso ouvido vai estar com essa memória. Não é que a pessoa fala para se apresentar, quer dizer, existem pessoas que gostam e querem tentar falar de outra forma. Às vezes essa escolha é consciente. Mas às vezes não. Às vezes você foi passar férias em Minas e você voltou falando assim. E você não percebe. Porque você escutou todo mundo falando assim, falando assim, falando assim. E aí você começa a falar assim sem perceber. Existem pessoas que têm mais facilidade e outras que têm menos facilidade. Mas o fato é, a língua é uma coisa que se aprende por contato. Minha tia foi para os Estados Unidos, ela fez o curso de inglês aqui, e foi para os Estados Unidos e falou que é totalmente diferente, porque lá eles falam Totalmente. E se ela não soubesse nada aqui, já só nada aqui, ela também ia aprender lá. Exatamente. Ela aprendeu lá, porque eles falam muitas gírias, então o que ela aprendeu aqui, ela quase não usou. Sim, sim, é verdade. Porque aqui, quer dizer, mudou até um pouco isso nos últimos anos, eu tenho ficado assim por dentro, tenho estudado isso. Muitas escolas de idiomas, né, cursinhos e tal, têm focado muito mais na conversação do que na gramática, porque realmente antes o Brasil ensinava a gente que aprender uma língua era gramática. É verdade. E aí, cagava o pau. Por quê? Porque o povo lá não usa a gramática para se comunicar. A gente não fica usando a gramática para se comunicar. Quem é que fica falando, tu vais? Ninguém fala isso. Vós gostastes? Quem é que usa isso? Ninguém usa isso. Então, imagina aí um americano aprendendo um negócio desse. Quando ele viesse aqui, ninguém falava assim. Ele ia ficar, ué. Aí vai falar o quê? Vai falar, meu filho, tá fazendo o que aqui? Volta. A gente não fala assim, não. Você tá entendendo? É assim.
Realmente, a gramática, como eu disse para vocês, é um negócio congelado, estático, não muda. A língua muda. Então, a gramática, com o tempo, ela vai se aproximando da linguagem, conforme ela pode, né? Ela vai se aproximando ali. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Namorar. O verbo namorar. Como é que vocês falam? Vocês falam João namora com Maria? Eu falo João Não. namora Maria. João namora Maria. Então, por quê? Porque se você disser João namora com Maria, que é como a gente fala no dia a dia, tá indo João e a Maria, um acompanhado do outro, namorar outras pessoas, entendeu? Ou a mesma pessoa, vai que eles são trisal. Mas eles não estão namorando um ao outro, eles estão namorando outras pessoas, porque o com é de companhia. Ou seja, tá o João e a Maria indo namorar outras pessoas. Então, tá vendo? Com o tempo, a língua portuguesa se atualizou nisso daí. Hoje, na gramática, já tem o namorar com sendo formal, tá? Alguns teóricos já consideram o namorar com como formal. Mas, digamos, até 5 anos, isso não era possível. Era João namora Maria, se um namora o outro, né? João namora Maria. Nossa, a língua é a mais complicada. Agora não namora não, pessoal. Agora é fica. Agora é fica. Na minha época já era fica. É. Agora é lance. É, peguete, pega. Agora é lance. Porque na minha época já era fica. Então, assim, agora é lance, agora é rolo. Tem um rolo. E a expressão que a fila andou? A fila Amizade. Mas tem que andar. Mas tem que andar mesmo. Ainda bem que ela pode andar, minha gente. Pelo menos a gente já pensou se amarrar com uma pessoa que a gente não gosta? Amarrar. Pelo menos agora essa geração pode experimentar. De tudo. Antigamente a gente pegava, meu filho, umas barcas furadas demais. Não podia experimentar, já tinha que casar logo. Antigamente, as pessoas faleciam e quem ficava morria viúvo. Hoje em dia já vai no enterro com o outro. Aí, a fila andou. Ô, Valéria, não faz isso não, Valéria. Eu tô viúva tem 1 ano e meio, a fila ainda não andou. Ô, Nerissa. Nerissa, eu sou viúva, tem 10 anos, mas já andou. Ô, Valéria, mas não precisa esperar o enterro, não. Tem gente que antes de morrer já está com outro. Verdade, verdade. Aí é um freestyle. Verdade. Aí é um freestyle. Mas, brincadeiras à parte, gente, realmente, olha como é interessante. A gente estava falando que várias expressões, né? Olha como está mudando. Realmente, a gente vai ter que continuar aprendendo para continuar se comunicando, senão a gente não consegue. Eu aprendo tudo isso para falar com os meus alunos. Tem que ser assim. Eu tenho um aluno, tipo, de 12 anos, aluno, sei lá, de 18, aluno de 30, aluno de 50, eu vou aprendendo, a gente poder ir se comunicando. Mas, voltando, a gente aprendeu, então, o fator estilístico. Vamos aproveitar que a gente está falando de idade, né, de gênero. Existe o fator social, isto é, idade, sexo, escolaridade, grau de instrução e etc. Opa! Calma aí que eu copiei errado, gente. É isso, mas só organizei errado. O fator social, ele é meio que um conjuntinho de aspectos, né? É quando a idade, o sexo, o grau de escolaridade, né? Tudo isso determina a forma como a gente fala. Basta vocês repararem, mulheres falam, se expressam, se comunicam diferentemente de homens, né? A gente se comunica diferente dos nossos filhos, dos nossos netos, né, dos nossos pais. A gente também se comunica diferente dos nossos pais, né? Sei lá, os comunicavam, né? A gente, infelizmente, nem todo mundo tem os pais vivos ainda, né? Mas, enfim. Então,
É quando... outra coisa que eu ia falar. Eu estou falando aqui de grau de instrução, né? Grau de escolaridade. Muito cuidado, que tudo que eu estou falando aqui são fatores de influência, tá? Não são fatores que determinam exatamente como é que a pessoa vai falar. Lembra o que eu falei? Língua a gente aprende por contato. Então, vamos supor que vocês não têm instrução nenhuma. Não são nem alfabetizados. Vamos botar aqui, a galera não é nem alfabetizada. Estou indo logo para o extremo. Só que mesmo não sendo alfabetizados, vocês trabalham com professores universitários. Passa, sei lá, 12 horas do seu dia se comunicando com professores universitários. Gente, o conhecimento vocabular de vocês vai ser muito vasto. Mesmo que você não seja nem alfabetizado. Por quê? Porque você está se acostumando a ouvir uma forma de expressão de pessoas que têm determinado grau de escolaridade, né? Assim como pode acontecer o inverso. Eu, por exemplo, eu fiz mestrado, né? E aí eu tenho um jeito próprio de me comunicar na academia, mas eu também tenho um jeito como eu comunico com os meus alunos. Então, às vezes, eu estou na reunião com a orientadora e eu solto uma gíria que ela não entende. Aí lá vou eu recalcular a rota, explicar para ela o que é aquela nova gíria. Então, olha que louco. Então, percebam, o grau de instrução não determina se você é inteligente, não determina. Mas, de certa forma, quanto mais eu estudo, mais acesso a palavras eu tenho, mesmo que sejam palavras específicas. Então, por isso que imagina-se que quanto mais estudo, mais reflexão sobre a língua. Mas isso não quer dizer que é a única forma que você vai falar, não. Tá bom? Mais conhecimento Gabi, também, né? Mais conhecimento, sim. Gabi, a minha mãe era totalmente analfabeta, mas ela se comunicava de uma forma que não envergonhava ninguém. Ela tinha uma expressão própria dela se comunicar. Tinha dia que a gente falava assim, poxa, mãe, está falando difícil, hein? Eu aprendi com vocês. Ela não era ignorante para se comunicar, apesar de não ter nenhum estudo. Isso é o que você está falando. Em ouvir, ela ia aprendendo com a gente a forma de se comunicar. Exato. Então, cada coisa assim, cada palavrinha que a gente achava assim, nossa, como é que ela sabe isso? Entendeu? Exato, é isso aí. Muito obrigada por compartilhar isso. A história da sua mãe é muito bonita. Coincidentemente, foi o que eu estava falando aqui. Querendo ou não, ela aprendeu a usar a língua a partir dessa interação com pessoas que conheciam. Então, assim, o fator de escolaridade, ele influencia, mas ele não determina exatamente como que as pessoas vão se comunicar. Até porque vai depender do objetivo de cada um, da situação comunicativa. Ai, meu Deus, quem falava isso? Peraí que eu vou lembrar. Pocente. Círio Pocente é um linguista vivo ainda, extremamente inteligente. Ele é, assim, aclamado pela academia. Ele faz parte da Academia Brasileira de Letras, né? E ele fala o seguinte, que o bom falante de língua portuguesa não é o falante que tem mais titulação, não é o falante que usa apenas a linguagem formal, mas o falante que conhece a língua a tal ponto que consegue se adaptar às situações de comunicação. Então, ou seja, para Círio Pocente, não importa só eu saber falar bonito, porque isso quer dizer que eu tenho uma visão limitada da língua, ou seja, só conheço aquele padrão da língua. Para o Círio Pocente, a gente precisa conhecer a língua tão bem, que vai conseguir se comunicar com os nossos filhos, com os nossos netos, com uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta. Porque imagina, se eu venho dar aqui aula para vocês, vocês vão tirar o diploma do ensino médio, que vão tirar. Todo mundo aqui vai tirar, eu tenho fé, estou rezando para dar tudo certo. E também dando bastante aula para vocês tirarem mesmo. Vai dar tudo certo, já deu. Vocês estão estudando para passar numa prova de ensino médio. Imagina se eu uso com vocês o vocabulário que eu utilizo nos encontros da academia, nos encontros da faculdade. Aí eu não estaria fazendo o meu papel, eu não estaria ensinando a vocês.
entendeu? Vocês não iam conseguir entender o que eu estava falando. Então, assim, como é que demonstra que eu conheço a língua? Quando eu pego as palavras que realmente traduzem aquilo que eu preciso comunicar. Ou seja, eu adapto o que eu preciso comunicar a uma forma que o meu ouvinte, que o meu receptor vai entender. Entende? É isso que a gente tem que fazer. Conhecer a língua portuguesa é isso. Não é só conhecer o padrão formal, que é muito importante, né? Mas conhecer outros padrões também da língua, porque a gente nunca sabe como vai precisar usar. Mas voltando aqui. Deu para vocês entenderem o fator social? Sim. Vocês conseguem reparar que homens e mulheres, por exemplo, falam diferente? Ah, você comentou isso daí, Gabi. Eu lembrei que meu marido às vezes fala assim comigo. Responde aí no meu celular a mensagem, vamos supor, para um amigo dele que escreveu. Aí eu falo assim para ele, mas como que você responderia? Porque eu ia responder de um jeito, você de outro. Aí Boa! como que eu vou escrever uma coisa para um homem? E não vai ficar na cara que não foi ele que respondeu. Não foi ele que respondeu. É isso mesmo. É muito louco, porque assim, a gente pode querer falar a mesma coisa, mas não vai falar da mesma maneira. Não consegue. É muito louco isso. Ó, um dado científico para vocês saberem. Vocês sabem por que os homens, entre aspas, são mais fortes do que as mulheres? Vocês sabem por quê? Não. Isso daí tem a ver tem desde a pré-história. Vocês sabiam disso? Os homens, quando caçavam, né, que já era um hábito, quando eles traziam a caça, eles deixavam apenas o resto para as mulheres. Então, assim, eles comiam toda a proteína, então isso fazia com que eles criassem mais músculos, e as mulheres ficavam com o resto, sempre. Então, isso fez com que centenas de anos, milhares Desde de a anos... pré-história, o homem vem ferrando a mulher, o inferno. Pois é, senão, ó, hoje a gente já tinha dominado tudo. Se, ó, eles fazendo o que eles fizeram, a gente já domina. Mas brincadeiras à parte. Foram centenas de anos se passando e isso se condicionando, né? A gente sabe que a biologia ela vai, ó, seguindo um padrão. Então, por isso que homens têm muito mais facilidade para adquirir massa magra, né, musculatura, do que mulheres. Agora, em contrapartida, pela questão do homem ter mais estímulo físico, a mulher acabou se condicionando a ter mais estímulo intelectual. Por isso que a parte linguística do cérebro de uma mulher é mais desenvolvida do que de um homem. Por isso que mulheres começam a se comunicar mais cedo do que homens. É só olhar bebê. Bebê. Menina sempre fala, ó, muito, muito, muito mais do que menina e muito mais precocemente do que o menino. É justamente por isso, porque as meninas, biologicamente falando, têm a parte do cérebro, que agora eu não lembro qual é o lobo, mais desenvolvida, ou seja, faz mais sinapses do que meninos. Por isso que mulheres se comunicam diferentes do que homens. Porque a gente aprende muito mais fácil essa concepção linguística e utiliza muito mais essa área do cérebro. Mulher não fala muito só porque é mulher, não. Ou melhor, só porque disseram não. Realmente a gente tem essa aptidão. O pastor Cláudio Duarte costuma dizer que a cabeça do homem é um gaveteiro, ele só lida com um assunto de cada vez. E que a da mulher é um emaranhado de fios, que computa tudo ao mesmo tempo e resolve tudo ao mesmo tempo. Faz sentido, mas ó, a gente não pode se acostumar com isso, não. Tem que botar esses homens para trabalhar, senão a gente fica sobrecarregada. Mas sim, a gente consegue lidar com tudo muito mais facilmente. Né? As mulheres normalmente são mais sagazes nesse aspecto, porque, mais uma vez, a sociedade que treinou a gente para ser assim, né? Não é justo, mas... Você falando sobre o cérebro da criança, né? A mulher, ela tem um cérebro mais apropriado para absorver certas coisas, me fez lembrar uma dentista pediátrica. Ela disse que a menina, o dente nasce primeiro do que o menino. Olha isso, você já não sabia. Eu levei minha neta na dentista e ela falou assim, olha, o dentinho dela não vai demorar a cair. Quanto tempo nasceu? Eu falei assim, nasceu com 4 para 5 meses. Ela falou, a menina nasce o dente primeiro do que o menino. Era coisa que eu não sabia. Então, mais uma evolução na parte
feminino. Sim, possivelmente. É o que eu estou falando. Tudo isso, gente, a gente vem trazendo lá da pré-história. Entende? Tem uma série de coisas que a gente acha que é só porque é assim. Não existe isso. Eu lembro quando eu era estudante ali da escola regular, eu já não me contentava com isso. Quando o professor de matemática brincava, falando assim, é assim porque Deus quis. Quando ele brincava falando isso, eu falei, não, tem que me explicar por que é assim. Não veio com esse negócio, não. É porque é. Só que assim, na língua portuguesa, a gente também tem decisões que são arbitrárias. Tipo, isso aqui se chama celular, porque alguém disse que esse bicho se chama celular. Realmente foi uma decisão arbitrária. Mas eu gostava de entender, porque tem muita coisa que tem uma história para justificar o jeito que a gente se comunica, né? Não, Rosane, é porque eles estão sempre errados. Pronto, meus alunos vão tudo sair agora. Os homens tudo vai sair. Vai deixar só as mulheres. Tô tapando o ouvido, professora. Oi, Luiz. Eu tô tapando o ouvido. Foi só brincadeira, gente. Só para descontrair, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Voltando, que a gente ainda tem 2 fatores, e aí eu libero vocês, tá bom? Olha, eu dizendo que para as aulas ficar longas, já são 9h10, meu povo. Vamos lá. Outro fator. Fator histórico. Comparação entre gerações, que é mais ou menos o que a gente está falando. Ó, a comparação, o fator histórico, ele tem a ver com um recorte de tempo. Não é só tipo, eu falo diferente da minha irmã é 5 anos mais nova do que eu, ela está na adolescência, tipo, aí fala diferente de mim. Não é só isso. O fator histórico é tipo, como é que a gente, quando era adolescente, falava? Como é que os adolescentes de hoje falam? Isso é um histórico. Vou dar um exemplo. Minha mãe, até hoje, ela fala roupa de banho. Ela não fala biquíni. Minha mãe tem 52 anos. E até hoje ela fala roupa de banho. Porque na época da adolescência dela se falava roupa de banho. Não se falava biquíni. Então não é que ela não sabe o que é biquíni. É porque a primeira palavra que vem na cabeça dela como aquilo é roupa de banho. Depois é que vem biquíni. Entende? Por quê? Porque na geração dela, quando ela era adolescente, falava isso. Então ela vai levando isso para a vida. Então, o fator histórico não é só comparando a gente que tem tantos anos com uma pessoa que tem menos anos que a gente. Não é isso. É comparando a geração mesmo. Exemplo. Muita gente ainda chama passeio, chama calçada de passeio, porque era assim que se chamava antes. A geração de hoje não tem mais noção do que é isso. Né? Eu lembro, quando eu fui para o Museu do Ceará pela primeira vez, eu deveria ter, sei lá, meus 9 anos, mais ou menos por aí, 7, 8, 9 anos, enfim. Eu só lembro que foi antes dos 10, porque foi uma escola anterior a essa que eu estava com 10 anos. Sei que foi com menos de 10. A primeira vez que eu fui no Museu do Ceará, o Museu do Ceará fica numa praça que é passeio público. E era passeio público por quê? Porque na época do Brasil Império, ali era onde as pessoas caminhavam, passeavam, né? Ali era o lugar, era a calçada, que era pública, ou seja, não era a calçada de ninguém. Então as pessoas poderiam ir para lá para passear, para ficar, para andar, para caminhar, ou para andar de bicicleta, enfim, né? Então, olha que interessante. E eu ficava, gente, mas por que passeio público? É só o passeio da pessoa, a caminhada da pessoa que é pública? É isso? Porque ela está saindo em público? Não é por conta da calçada mesmo. A calçada é um passeio, né? Então, aquele passeio ali é público, todo mundo pode andar nessa calçada. Eu não sabia disso, não fazia sentido para mim. Só que, com certeza, para a galera da época, fazia total sentido, porque aquilo era uma calçada pública. Todos poderiam andar nela, né? Isso, Ana. Ó, 10 anos. A gente costuma dizer que gerações ali são de 20 em 20 anos. Mas, ultimamente, como tem nascido muitas pessoas e o tempo tem mudado até por conta da globalização, 10 anos já é considerado gerações diferentes. Sim, sim.
Disquete, gente, disquete, meu Deus. Sim, disco rígido. Gente do céu, quanto tempo que eu não escutava isso, disquete. Ouvi muito, minha mãe, se ela tivesse continuado na profissão dela, hoje ela seria uma TI. Hoje trabalharia com tecnologia da informação, porque na época ela era implantadora de sistema, ou seja, trabalhava com computação. Lá em casa era cheio, caixas e mais caixas de disquete. Olha isso, caraca, assim, não escuto mais isso há muito tempo. Há muito tempo. Conga eu nunca ouvi. Conga, não sei o que é. O que é conga? Ah, eu já usei muito conga. Conga é o quê? É o quê? É um azul com biquinho branco. Esse eu nunca ouvi falar. Que chute? Que chute, eu já ouvi falar. Só mudava o modelo. Que chute é que tipo de figura de linguagem? Quem lembra? Quando a gente usa a marca pelo produto. Metonímia, lembra? Coca-Cola. Marca pelo produto. Que chute é um exemplo de metonímia. Verdade. Conga deve ser também. Conga deve ser a marca, né? Tinha o Conga, o Bambi e o que chute. Eu usei todos. Eu também. Feliz da vida. Era assim Não pra machucava caramba. o pé, era igual a moleca agora, não machucava o pé. Ah, mas o de hoje machuca tudo. Voltando aqui, meus amores. Deu para entender o fator histórico, que é uma comparação entre gerações? Sim. Tá. Agora, eu vou falar do último fator, que é o mais evidente para vocês, que é o fator regional. O fator regional, como vocês já podem imaginar, tem relação com a região, ou seja, com a questão geográfica, né? Só que aí é muito fácil. Vocês percebem logo, é o primeiro que se percebe, é o regional. Eu começo a falar, vocês falam, Gabi, você não é daqui, né? É muito louco isso. É o mais fácil de se perceber, porque eu estou falando uma variante lá do Ceará. Né? Alguns me confundem com mineira, mas normalmente o consenso é, você não é daqui. Isso é um consenso. De onde eu sou é uma incógnita, mas já é um consenso que eu não sou daqui. Então, por que eu não sou daqui? Porque eu não uso os fonemas que vocês mais usam. Eu não uso as gírias que vocês mais usam. E isso é uma pista muito evidente para vocês entenderem que eu não sou daqui. Porque, olha, eu não falo, quer dizer, nem que eu não falo, né? Eu falo o S, chuá, que é esse sh. Só que esse tipo de S aí, lá no Ceará, só acontece quando esse S vem antes do T. Ou seja, eu falo escola, eu não falo escola. Vocês falam escola, eu falo escola. Mas, em compensação, eu não falo teste, eu falo teste. Por quê? Porque o S vem antes do T. E eu falo dessa forma, não porque eu já estou aqui no Rio, porque eu já falava assim quando eu morava em Fortaleza. Fortaleza, na verdade, o Ceará como um todo, foi colonizado por holandeses. E no holandês, a gente tem os dois sons para o S. O S sibilante, que é esse S, e o S chuá, quando aparece antes do T. Então, isso é uma herança do holandês, lá no Ceará, só para vocês terem uma noção. Né? Olha isso, que louco, né? Então, ó, isso acontece cada comigo região... também. Oi, Sônia. Isso acontece comigo também, porque eu sou mineira. Então, todo mundo fala, você não é daqui. É verdade. O meu já parece mais com o seu, Sônia. Não é a mesma coisa, mas está mais próximo do seu. É verdade. Parece que A gente já fala mais próximo, assim, porque a gente não tem muita herança desse S chuá. Os cariocas têm, porque foi aqui que a coroa portuguesa ficou. Então, os portugueses usam esse S chuá.
É por isso que os cariocas falam tanto assim. Eles não falam hora pois, eles falam hora pois. Pode reparar, eles falam assim. Professora. É por isso, é por conta dos portugueses, é a colonização. Posso te contar um fato curioso? Assim, eu sou mãe de 3, né? Então, a minha filha caçula, o meu ex-marido, a família dele toda é capixaba, sendo que ele não foi criado lá. A mãe dele nasceu lá e veio morar aqui no Rio. Uhum. E aí, o que acontece? Aí eu engravidei essa minha filha, né? Essa minha caçula, que hoje está com 14 anos, e ela é carioca, né? E a primeira vez que nós fomos em Vitória, na eleição de Vila Velha, a minha filha já falava, sendo que eu achava muito estranho quando ela começou a falar aqui, por quê? Ela puxa nós, tipo assim, quantas vezes? E eu ficava Mas a minha sogra fala assim, né? Sendo que aí acontece, quando a gente foi lá para Vitória, a tia do meu marido falou assim, Paula, parece que ela nasceu e criou aqui, só que ela só tinha 2 aninhos. E eu achava que com o tempo isso ia mudar, professora. A minha filha tem 14 anos e a minha filha fala como se ela fosse capixaba. Como é que você explica isso? Não sei. Língua por contato, para ela colou o jeito que a avó fala. Acho que é isso. Mas quase não tem contato aí que tá, entendeu? Tipo, via a avó 2 vezes no mês. Então, tipo, ela tinha que puxar o carioquês mesmo, né? Sim. O texto. Aí só uma fono mesmo para te dizer bonitinho qual foi o fenômeno que aconteceu. Olha, assim, chega a ser bonitinho. Tipo, eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que é carioca, mas o sangue é capixaba real. Real. E meu ex-marido, ele até brinca. Se um dia eu tivesse que ter dúvida que essa menina não é minha filha, não ia ter como, cara. Porque ela fala lá da época dos meus ancestrais. Que ela trouxe a herança linguística. Exatamente. E sanguística. Muito professora, a minha neta, a minha nora é da Paraíba. A minha neta parece que ela tem 10 anos, fez 11, ela veio de lá. Porque ela nunca foi lá, ela só convive com a minha nora, ela fala assim, parece igual. que ela é Paraíba mesmo. Ai, tomara que o Bentinho fale igual a mim também. Ia ser lindo, porque, vamos falar, o pessoal fala que o carioca, pô, a linguagem de vocês é legal, mas, gente, igual eu fico ouvindo a senhora falar assim, que delícia eu amo mesmo. Realmente, eu puxo sardinha pro meu lado. Professora, a senhora é igualzinha a Izzy Valverde. Pode colocar ela do seu lado e dar aula pra gente. É a mesma gente, mas falam isso. Eu não consigo ser bem parecida com ela. É a mesma pessoa. Pode tirar uma e colocar outra. É a mesma pessoa. Eu queria era a conta bancária dela. Pede o Pix, professora. Eu queria um Pix. Assim, um Pix assim, só porque eu sou bonita, assim, parecida com ela. É idêntica. Vamos lá, o sotaque também, a voz é parecida. Não, mas a voz é muito parecida, mas eu não consigo perceber ainda. O sorriso, o olho. Parecida. A cara dentária é igualzinha. Muito, muito. Mas vamos lá, só para eu terminar aqui, uma informaçãozinha para eu liberar vocês, já está tarde. Um fator, o regional é o mais importante, não, mas é o mais aparente. Só que uma coisa que a gente precisa perceber é que o fator regional, ele é meio como uma evidência. Tipo assim, exemplo, se eu estiver falando do Rio, parece que é evidente que todo mundo no Rio de Janeiro chia, né? Faz esse S chiado. Isso é uma mentira. Quanto mais eu me afasto do centro do Rio, o Rio cidade, capital, menos chia. Um exemplo disso, vocês já foram a Penedo? O povo de Penedo não chia. O povo de Penedo fala assim, porque eles estão muito mais próximos do centro urbano mineiro do que do centro urbano carioca. Então, ou seja, não existe um muro que separa as pessoas que dizem, você vai falar só dessa forma. Não existe esse muro, mas existe uma determinação dos grandes centros urbanos de como é que as pessoas naquela região vão falar.
Mas, quanto mais você se afasta do centro urbano, mais diferente você vai falar. Eu reparo claramente. Hoje eu já tenho esse ouvido treinado por estar morando aqui. Eu percebo quando alguém é da capital, quando alguém é de Niterói, quando alguém é de Maricá. Eu consigo perceber o chiado mudando. Antes eu não percebia, porque para mim, como eu não usava, sei lá, na variante fortalezense, né, que é a minha, esse S chiado só aparece antes do T, então eu mal usava. Então, assim, qualquer um de vocês que falasse, para mim já era muito, nossa senhora, que chiadeira é essa? Porque, tipo, para mim era muito estranho. Assim como deveria ser estranho para vocês, esses meus falando. Então, só que hoje eu já consigo perceber. Quanto mais se afasta do centro do Rio de Janeiro, mais diferente é a forma como se fala. Né? E a prova que eu tenho para vocês é essa: não existe um muro dizendo, ó, você está cercado aqui, você vai falar de tal forma. Não existe isso. Porque, mais uma vez, a língua a gente aprende por contato. E o fator regional determina, sim, falantes de uma região, mas essa variante está ligada ao grande centro, né, urbano. Eu não sei explicar como é o chiado de Maricá, mas eu tenho uma coisa que é de Maricá, que é o... Isso aqui é de Maricá, é muito de Maricá. E estopor também é muito de Maricá. Eu escuto muito. Isso eu escuto muito. Muito, muito, muito. Muito, muito. Eu já percebi. Ah, então eu não peguei. O professor, igual aqui em Petrópolis, por exemplo... É verdade, Leandro. Fala, Lu, em Petrópolis. Então, aqui, quando tá aquela serração, não é, ninguém aqui fala serração, tá russo. Tá russo, verdade. E detalhe, não é russo com SS, não, é com cedilha. É russo com cedilha. Ainda tem esse leve diferencial. Verdade, Leandro. Esse ei. Ah, outra é esse. Nossa Senhora. Gente, isso é muito daqui. Esse. Eu percebo muito, 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 muito vocês falando isso. O ei também. Ei. Muito legal. Deu para vocês entenderem, meus amores? E vocês também conseguiram entender que não é um fator ou outro, que todos esses influenciam a nossa fala? Todos juntos estão influenciando. Lógico, alguns vão ficar mais aparentes do que outros. Fato, né? Por exemplo, quando eu estou falando aqui, antes de qualquer outra coisa, vocês percebem o fator regional, é um fato. É o que mais fica evidente. Aí depois vocês podem perceber o histórico acontecendo, às vezes, né? Dependendo de como a gente esteja conversando sobre questões que são diferentes, que a gente pensa diferente. Ou o fator social. Aí lá atrás vocês podem perceber o fator estilístico, tá? Mas o fator regional, sem dúvida, é o primeiro que vocês percebem. Mas isso não quer dizer que não tenha incidência de outros fatores. Entende? Deu para ir, então, meus amores, que eu vou liberar vocês. Deu sim. Deu? Muito obrigada por essa aula tão divertida. Um beijo no Bentinho. Um beijo no Bentinho. Beijo no Bentinho. Um beijo bem grande. Jaque, meu amor, brigadão. Obrigada, professora. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Melhoras aí para Priscila, que está com Covid. É verdade. Dia 14, a gente tem outra aula. Tá joia. Especial, que é a nossa última. Obrigada, professora. Valeu. Beijo. 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 Boa noite a todos. Tchau, boa noite.